Marcos capítulo 11, versículo 29 em diante. Aqui os escribas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os principais, esses homens, eles questionam Jesus. Mas quando você lê bem os evangelhos, o questionamento não é porque Jesus está pregando uma doutrina errada, não é porque Jesus está ensinando errado, é porque Jesus está ensinando e a multidão segue a Jesus. Eles até dizem lá em João, se nós deixarmos o povo começar a seguir este Jesus, virão os romanos e nos tirarão o privilégio deles. Então Jesus Cristo foi lá e manifestou, o zelo pela casa do Pai, como está no Salmo, Está também Isaías. E aqui diz, eles fazem um questionamento a Jesus. Com que autoridades fazem isso? Aí Jesus diz no versículo 29. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, também eu vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrojavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não credes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então esses homens aí, vocês podem entender, podem ver, eram homens religiosos, homens considerados santos, homens que as pessoas paravam para reverenciar. E eles tinham orgulho religioso de dizer, não, eu sou sumo sacerdote, eu sou escriba, eu sou fariseu, eu sou saduceu. Mas Jesus ele vem para quebrar essa crença religiosa, porque religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E esses homens aqui, eles não estavam preocupados com o povo, estavam preocupados com o privilégio que eles tinham. E eles não gostaram de Jesus ter feito esse ato no templo. E eles não prenderam, várias partes dos evangelhos você encontra, eles não prenderam Jesus, eles não deteram Jerusalém por causa do povo, porque eles ficaram com medo do povo. Porque o povo estava ao lado de Jesus. E eles sabiam muito bem a fúria de uma multidão revoltada. Então Jesus perguntou, o batismo de João é dos céus, ou dos homens? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33, João diz, aquele que me mandou batizar me disse, sobre quem veres descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com fogo. Não foi João que saiu batizando, não. Porque se João fosse seguir a tradição, ele teria que ser sacerdote, porque ele é filho de um sacerdote. Mas quando Isabel ficou grávida, já ficou sabendo que Jesus era o precursor, aquele que ia falar do Messias. E eles aqui ficaram caladinho. Por quê? Porque eles sabiam da verdade, mas não queriam falar. E eles começam a dizer aqui, porque Jesus, como um bom judeu, ele fazia isso. Quando alguém perguntava uma coisa, o judeu gosta de perguntar outra coisa. E aqui Jesus diz, e eles arrojavam dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não credes? Se dissermos, porém, que dos homens, tememos o povo. Porque João Batista era um profeta. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhe replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço isso. Então Jesus aqui, ele não se vangloriou. Jesus, ele não se tornou um dos sacerdotes, escriba, fariseu, saduceu. Jesus poderia dizer, eu sou o filho de Deus, vocês viram quantos milagres eu fiz aí? Quantos pães eu multipliquei? Quantas pessoas eu sustentei? Quantos vocês estão sugando? Não, Jesus também disse, também eu não respondo. Não digo com que autoridade.
Sabe por que Jesus não precisou responder? Porque ele sabia. Muitas pessoas sabem que a Bíblia é a verdade, a Bíblia é o livro que ensina o caminho da vida eterna. E ensina também o caminho da vida eterna no sofrimento. Então Jesus ele não estava à procura de pessoas que não queriam mudança. As pessoas que queriam mudança iam até Jesus. Então Jesus ele só pode transformar você se você quiser. Jesus não quer religiosos. Jesus quer uma pessoa que queira nascer de novo. Nicodemos era um homem muito religioso e Jesus diz assim, ó, tudo bem, você é um camarada legal, estudioso, mas tem que nascer de novo. Eu não quero você do meu lado como um religioso, não. E na hora que Jesus foi sepultado, Nicodemos estava lá, com José de Arimateia. Então pense bem, Jesus ele não vai perguntar nada a você, mas pergunte a ele como ter a vida eterna que ele vai te garantir.